E muito bom dia, meus amores, passando aqui para conversar com vocês nesse café com milagre que mais é possível. Bom dia, bom dia, bom dia. Domingão por aqui. Vou chamar mais pessoas para se juntarem a nós, para a gente falar sobre não linearidade. Sabe o que é isso? Sabe o que é linearidade? E o contrário de linearidade? Como seria ter não linearidade? Como seria a gente olhar para as coisas sem as conclusões desta realidade? Vamos falar um pouco sobre isso? Então vamos. Vamos lá. Chamei algumas pessoas. Quem mais vem na energia? Vambora, vambora. E quando a gente... Não sei se vocês sabem, mas além de facilitadora certificada de Access, eu sou facilitadora de processos corporais. Bom dia, querida! Eu sou facilitadora dos processos corporais de Access e muitas vezes, e essa também é uma dica para quem faz atendimento com as ferramentas de Access, né? Ou com qualquer outra ferramenta que você tenha, seja Reiki, seja acupuntura, seja qualquer conclusão, né, que a gente tire ao fazer um atendimento ou ao fazer um novo olhar para uma situação, pode cair na linearidade dessa realidade. A Cris dizendo, domingando com a milagre, e o que mais é possível, meus amores? Isso mesmo. Então, muitas vezes a gente olha para uma coisa e fala, isso é tal coisa. Febre, tal coisa. Faltou no trabalho, advertência. Não fez a lição de casa, tá de castigo. É uma linearidade. É uma linearidade de agir, é uma linearidade trazendo todo o nosso passado, todo o nosso histórico, tudo aquilo que a gente viveu, que não necessariamente é aquilo que vai criar mais naquele momento. Então, todos os lugares em que a gente usa a linearidade para criar a nossa realidade, como seria a gente olhar para o que mais é possível? Bom dia, Lê! Então, como seria a gente olhar para as situações sem linearidade, sem conclusão, sem o se isso, então aquilo. E para quem já passou por uma sessão comigo, sempre antes de fazer uma sessão eu pergunto, se você pudesse receber qualquer coisa dessa sessão, o que seria, né? Para qualquer sessão, barras, facelift, SOP, qualquer tipo de sessão, qualquer atendimento que eu vou fazer. Por quê? Porque muitas vezes tem algo que a gente gostaria de ter, ou algo que a gente gostaria de realizar, ou algo que a gente gostaria de conquistar, mas a gente tem um monte de conclusões na nossa cabeça sobre como conseguir isso, como chegar nisso, como fazer isso. E às vezes o que tem ali é um monte de definições e conclusões que não servem mais pra gente, ou não estão mais disponíveis, ou não é mais assim que se faz, sabe? É você querer rodar um aplicativo num sistema operacional obsoleto. É uma coisa que não existe mais ali, não tá mais ali disponível pra você. E aí, a não mente, que é você estar no estado de não mente, a não mente, ela te traz a possibilidade da não linearidade. A mente, a nossa mente, a mente egóica, ela é um sistema operacional algorítmico. Ela faz os ifs, calcula as fórmulas. Se eu não sair agora, vou chegar atrasada no ponto de ônibus, verdade? Talvez você possa correr, talvez você possa pegar uma carona até o ponto, talvez você vá de bicicleta hoje. Então são muitas conclusões, muitas linearidades, muitas coisas que a gente já conclui de antemão sem perceber o que está fazendo. Então, para quem atende, né? Para quem tá aqui nessa live, bom dia, Elô, bom dia, Mônica, bom dia, Gabs. Para quem chegou aqui nessa live e faz atendimentos, o meu convite para você é olhar para o que está além da linearidade, além do que você concluiu que é uma contribuição para aquilo que a pessoa apresenta para você na sessão, né? Então, por exemplo, eu tô com um problema de fígado, então vou pegar os pontos da acupuntura XYZ. Então eu vou fazer o processo corporal tal. Então eu vou fazer reiki só no fígado. Às vezes não é isso que se requer.
Se a gente estiver disposto a seguir a energia, a fazer perguntas, a perguntar o que mais é possível, outras energias virão à tona para você se você estiver disposto a baixar as barreiras e ser vulnerável para receber essas diferenças, essas possibilidades. Então a gente vive num mundo de possibilidades e quanto a gente recebe disso? E eu vou dar um exemplo, falando de processo corporal, sobre um acontecimento que eu tive, né, no mês de julho. A minha cachorrinha, que já tem 16 anos, ela ficou numa situação muito difícil. Ela parou de comer e ela não tinha nenhum outro sintoma, né? Ela não tinha nenhuma outra questão. E ela não tinha diarreia, vômitos, nada disso, dores no corpo, ela simplesmente parou de comer. E aí eu continuei observando aquilo, não via uma questão de, né, de que era isso, eu ficava observando ela e ela começou a definhar. Teve um dia que eu e meu marido colocamos ela pra dormir entre nós dois, assim, na cama, porque ela é a nossa filha mais velha, né? Eu tenho 17 anos de casada e minha cachorrinha tem quase 17 anos. E a gente falou, ela não vai escolher o corpo, né? Continuar no corpo. E aí eu executei, né, um processo corporal que muitas pessoas falam assim, ai, o que eu tenho que fazer? Eu vou levar no veterinário. Talvez se eu tivesse feito isso naquele momento, ela não teria sobrevivido. Talvez ela teria sido drogada com outras coisas que tirariam a presença dela no corpo dela. Não tá certo, não tá errado, tá, gente? A possibilidade que vier pra vocês é a possibilidade e ficar leve. Siga isso. Isso também é não linearidade. E aí eu corri nela um processo corporal que a gente tem na classe de barras, né? Que é a saída pela esquerda do cenário. E esse processo, ele permite ao corpo ter presença. Então, mesmo para morrer, a gente requer presença. Para qualquer coisa que a gente faça na vida, a gente requer presença. E esse processo facilita você a ter presença com o seu corpo. E aí escolher, eu vou continuar escolhendo esse corpo e curá-lo, né? Só ela podia se curar, é uma escolha dela. Ou eu vou deixar esse corpo, não serve mais pra mim, né? E pus ela de volta na caminha dela, facilitei o processo corporal, pus ela de volta na caminha dela, eu estava fazendo outros processos corporais. E aí no dia, eu passei a madrugada checando se ela tava bem, sabe? Se ela tava respirando, porque ela tá aqui do meu lado, né? Tô mentindo? Não tô mentindo? Não tô. Aí passei a madrugada checando ela. Ela não gosta de aparecer nas câmeras, nem pede. Ela já falou não, gente. Ela já falou, não vou aparecer. Só conta a história e vai logo. E aí, no dia seguinte, ela continuou acordando. Ela acordou ainda assim, bem baqueadinha, né? E eu perguntei pro corpo dela, o que que eu não fiz ainda? E eu recebi o nome de um processo que se chama 90% da função da capacidade cerebral. Da função e da capacidade cerebral. É um processo corporal que a gente tem em Access Consciousness e é um processo corporal que eu vou facilitar no próximo sábado, dia 1º de outubro, em Santana, na zona norte de São Paulo. Esse é um processo corporal que ele requer um outro processo corporal antes. Então, eu estava fazendo outros processos corporais, aí eu me conectei com o corpo dela e perguntei, o que eu não fiz aqui ainda? O que se requer além da linearidade? O que se requer além da conclusão? O que se requer além da definição? Quais energias são requeridas aqui? Quais energias seriam uma contribuição? E, gente, isso serve para qualquer coisa da nossa vida. Mas voltando no caso da minha cachorrinha, eu recebi a energia desse processo. E muitas vezes, né, e esse processo, ele é aplicado recebendo BMM antes. Então, a gente facilita ele numa classe que a gente chama classes de um dia. É uma classe com 2 processos juntos. Então, no sábado, dia 1º de outubro, a gente vai aprender 2 processos corporais juntos. Um BMM, que é sobre todos os lugares que a gente... É sobre liberar todos os lugares em que a gente copia a realidade, as dores e os caminhos das outras pessoas. E mesmo para um cachorro, se você pensar assim, quantos pontos de vista ele recebe sobre
Puxa, quase 17 anos, deve estar bem velhinha. Nossa, deve estar mancando, deve estar caquética, né? Quantos pontos de vista a gente recebe pela idade? Quantos pontos de vista a gente recebe pelo nosso gênero? Quantos pontos de vista a gente recebe? Quantos desses pontos de vista a gente recebe que não são nossos, a gente tranca no nosso corpo, né? Então, BMM é sobre isso e também sobre aqueles lugares em que a gente tem, por exemplo, doenças de família. Ah, câncer é uma doença genética. Pode ser, mas quanto você tem escolha nisso? Quanto você escolhe não ter o câncer de ovário que a sua avó, a sua tia, a sua mãe tiveram? Então, é isso que é não linearidade. É disso que a gente está falando sobre não linearidade, né? Então, não é linear você ter a mesma doença. É linear nesta realidade você ter a doença. Agora, você com a sua escolha pode escolher qualquer coisa não linear e quebrar as correntes dessa realidade com a sua escolha. E o outro processo, que é 90% da função e capacidade cerebral, é esse lugar em que a gente não é a nossa mente, mas o nosso cérebro é um órgão do nosso corpo. E ele regula várias funções do nosso corpo. Ele administra várias funções do nosso corpo, por exemplo, como o controle de esfíncter, né? Como, por exemplo, alguns hormônios de saciedade vão do intestino para o cérebro, né? Então, todas essas coisas são não lineares. Então, se eu olhar para a função da capacidade cerebral, e aí foi isso que eu apliquei nela. Eu falei, bom, eu estava aplicando outros processos com outras energias, mas o corpo dela me pediu 90% da função e da capacidade cerebral. Então, o que eu fiz? Apliquei o BMM primeiro, que essa é a ordem que a gente faz esse processo, e apliquei o 90% da função da capacidade cerebral. E de repente, mais do que de repente, eu coloquei ela de volta na caminha, né? Eu tava com ela em cima da minha cama, coloquei ela de volta na caminha. De repente, ela levantou, cambaleando, porque ela tava muito fraca, né? E ela, cambaleando, chegou no banheiro. Ela, cambaleando, chegou na água. Ela, cambaleando, olhou para a vasilha como quem diz, comida. Agora eu tenho presença e eu tenho clareza no meu corpo sobre o que eu estou escolhendo, e eu estou escolhendo ficar. Então, todos os lugares que a gente está usando idade, fatores genéticos, condições de saúde para determinar o que a gente vai escolher, vamos destruir, descriar isso. Todos os lugares que a gente está usando a linearidade nos nossos atendimentos, e todos os lugares que a gente está usando a linearidade para definir as coisas, os lugares que a gente está usando a linearidade para não ter escolha. Vamos liberar isso tudo e olhar para possibilidades. Olhar para os lugares em que a gente tem escolha e evita e defende essa escolha porque não é normal, porque não é comum, porque ninguém escolhe isso, porque ninguém... Beijo, Kay. Porque ninguém escolhe diferente. E na situação que eu passei, né, que eu tô dando de exemplo para vocês, dos múltiplos usos, existe uma não linearidade, existe uma não conclusão. Porque se eu concluo algo, com certeza eu estou limitando a minha realidade. Então, quantas conclusões a gente está usando para limitar a nossa realidade? Em vez de viver na pergunta e fazer uma pergunta aí. Mesmo quando alguém vem para um atendimento com a gente e ela fala, eu tenho isso, 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 você pode fazer isso, isso, isso? E você, verdade, é isso que se requer? Verdade, é isso que vai contribuir? Verdade, esse é o processo que essa pessoa requer? E às vezes não é. E é muito interessante isso, né? Eu tive numa classe de corpo recentemente e o meu par me pediu uma coisa muito específica. E como eu sou facilitadora de processos corporais, já fiz algumas classes de corpo, já tenho essa experiência no atendimento, eu falei assim, como seria você deixar o seu corpo me mostrar o que tem na frente de tudo isso, né? Não fazer esse processo que parece lógico,
fazer um processo corporal que parece lógico, facelift para rejuvenescer, corrigindo a visão para a visão. Será que é só isso? Será que esse é o único presente que esses processos têm? Será que é linear o que esses processos dão de presente pra gente? Eu posso dizer para vocês, com a minha experiência usando esses processos, minha experiência aplicando esses processos, minha experiência ensinando a aplicar esses processos, que não e nunca é linear. Então, todos os lugares que a gente está usando a linearidade para limitar as nossas escolhas, vamos liberar isso? Que você pode escolher diferente, né? E aí ela falou assim, tá bem. E ela se permitiu também. Ela poderia ter dito pra mim, faz isso, por favor, só pra eu ver o que acontece. E ela confiou em mim, né? Ela confiou nessa capacidade de estar na pergunta e de conectar com o corpo dela e dizer assim, ok, corpinho lindo, maravilhoso, o que é que você requer? Então, para tudo que a gente queira mudar no nosso corpo, também a gente pode usar essa pergunta. Corpinho, gratidão. O que é que você requer? O que é que eu posso ser e fazer por você hoje? Né? E olhar para isso, para as possibilidades, para a não linearidade. Às vezes seu corpo fala assim, toma sol. E às vezes seu corpo fala assim, preciso de uma dose de álcool. Ou às vezes seu corpo fala assim, preciso de um pouco de açúcar. Ou às vezes seu corpo fala assim, eu preciso caminhar, ou pedalar, ou nadar, qualquer coisa, ou tomar um banho. Então não é linear. Mas se você estiver na pergunta, você pode receber as possibilidades. Se você estiver na conclusão da linearidade, quanto você vai receber? Quanto? Eu te pergunto, quanto? Então, no caso dessa minha parceira de trocas na classe, ela tinha me pedido uma coisa específica. E aqui tá dizendo, se divertir, né? Quanto também pode se divertir com essas ferramentas, com essas brincadeiras, né? Como não... Toda vez que você torna isso sério, você também já tá limitando uma possibilidade em que você tem que acertar. E se não fosse só sobre acertar, né? Sobre contribuir com o que a pessoa precisa, mas fosse também sobre trazer mais consciência à tona. Então, às vezes, uma coisa que tá criando algo no seu corpo é uma ausência de consciência, uma não clareza sobre outra coisa que você está fazendo, que se você não estivesse fazendo, não estivesse abusando do seu corpo dessa maneira, ou não estivesse ingerindo, ou não estivesse usando, ou enfim, criaria uma coisa diferente no seu corpo. E no caso dessa troca, no final do dia, e ela topou, né? Topou essa questão de, então tá bom, me mostra, né? Ela se abriu para isso, tipo, o corpo me mostra o que você requer. E a gente correu processos totalmente não lineares, totalmente fora daquilo que ela estava apresentando para mim, que ela queria melhorar no corpo dela, daquilo que ela estava... Os processos que vinham quando a gente conectava com o corpo eram totalmente fora de qualquer conclusão, linearidade, concentricidade que você pode imaginar naquilo. E no final do dia ela me disse, eu estou com essa capacidade no meu corpo muito melhorada. Gratidão. Gratidão por me ajudar a sair da linearidade e a acessar as possibilidades que estão na não linearidade, que estão no receber do diferente, que estão no receber tudo, né? Eu já disse isso aqui pra vocês. Às vezes a gente acha que receber é receber o que a gente quer, mas receber é tudo. É receber o certo, o errado, o bom, o mal, o feio, o bonito, e olhar para aquilo e falar assim, ok, que escolhas eu tenho aqui? Que possibilidades eu tenho aqui? O que eu posso ser ou fazer que mudaria isso? Que processo corporal pode ser uma contribuição para mim? Então, eu convido vocês a sair da não linearidade da mente e vir brincar com a gente no dia 1º, nessa classe de processo corporal. São 2 processos corporais, BMM e 90% da função da capacidade cerebral. É uma classe de um dia, não dá para fazer separadamente, mesmo que você já tenha o BMM, porque a gente vai aplicar os 2 processos juntos. Eles são um combo de processos. E aí, o que é que você não está recebendo do seu corpo? Que quando você sai da linearidade dos pensamentos, sentimentos, emoções, as conclusões, você começa
haver uma perspectiva diferente, uma possibilidade diferente e uma capacidade de usar o seu corpo para contribuir para você e de ter uma comunhão com o seu corpo, né? Comunhão as coisas estão assim, as coisas são assim nesses 10 segundos. Então, o que mais é possível para você agora? E fica aqui o meu convite, né? Para você, estando com a gente no dia 1º de outubro ou não, sábado de manhã, nesse combo de processos corporais, fica aqui meu convite para você olhar para o seu dia hoje e domingo. O que você faz linearmente num domingo? Hoje é domingo, o dia que eu gravo esse vídeo. Mas independentemente de quando você encontra esse vídeo, segunda, terça, quarta-feira, o que você faz linearmente no dia de hoje? Que se você fizesse uma pergunta, isso abriria para novas possibilidades para você. Então, no caso, hoje domingo, o que você faz linearmente no domingo, né? Então, eu acordo tarde e eu almoço na casa da minha mãe e depois eu durmo à tarde e à noite eu assisto Fantástico e durmo. Isso é uma linearidade criada. Como seria você experimentar, mudar um item dessa fórmula linear do seu domingo e experimentar as possibilidades, inclusive do espaço de não fazer nada? Já imaginou? Tipo, quer saber? Hoje eu não vou na minha mãe, vou ficar em casa. Não tem nada pra fazer. Beleza, espaço. O que eu posso receber do espaço? O que eu posso receber de mim mesma? O que eu posso receber do silêncio? O que eu posso receber da minha casa? E deixar a não linearidade se transformar em infinitas possibilidades e mais infinitas escolhas na sua vida. Então, o que mais é possível? Eu tô indo embora, que já desceu aqui um aviso, eu tô na classe de CF esse final de semana, no treinamento de CF, renovando minha licença. Então, já subiu aqui, estamos entrando, venham testar seus equipamentos. E quanto a gente pode ser grato e feliz pelas escolhas que a gente fez até hoje, e quanto mais a gente pode escolher com base na não linearidade, que criaria uma vida de possibilidades pra gente. Tudo que impede isso, destruindo e descriando. Um beijo. Fica o convite para nossa classe no sábado, dia 1º de outubro. O link tá na bio. Que mais é possível? Gratidão, gente. Até a próxima.